Olá pessoal, aqui é o Lucas da Oslo e eu imagino que vocês devam estar ansiosos pela sobremesa, não é? Inclusive para muita gente a sobremesa é a melhor parte da refeição. E aqui eu acho que não é muito diferente. A nossa sobremesa é o bolo com calda de aprenda a economizar mais e a investir melhor. E essa realmente é a parte mais legal da nossa gestão financeira pessoal. Justamente porque quando a gente guarda mais dinheiro e começa a investir melhor o que a gente está ganhando, a gente começa a ter um sentimento de maior tranquilidade e de conquista, mostrando para nós mesmos que podemos construir um futuro melhor, ter mais segurança financeira e também nos aproximar dos nossos sonhos. Mas não se engane, só ganha a sobremesa quem acabar com a refeição toda. Ou seja, organizar suas dívidas, acabar com a pizza livre das dívidas e também organizar o seu orçamento e fazer o acompanhamento financeiro, que é justamente tomar o seu refri de organize melhor o seu dinheiro. Para aí sim você poder chegar na sobremesa de aprender a economizar mais e a investir melhor. Porque grande parte das pessoas já começa a pensar em como investir melhor, aonde vai botar o dinheiro, como é que eu posso poupar mais, mas não faz uma boa organização financeira, sendo que esse é o principal fator para fazer as pessoas pouparem mais dinheiro. É justamente entender para onde o dinheiro delas está indo, aonde elas estão gastando e organizar isso para que elas não gastem excessivamente e daí separar uma parte do orçamento para os sonhos, para as aplicações financeiras. E aí elas conseguem entender quanto elas vão economizar e também como, ou seja, quais gastos eu vou abrir mão para que eu possa economizar. Então sempre lembre disso, para ganhar a sobremesa precisa comer a refeição toda. Ou seja, quando você tiver o melhor controle financeiro, o seu planejamento vai começar a dar certo. Então agora que a gente já entendeu isso sobre organização financeira, vamos falar sobre a sobremesa tão desejada. Eu vou separar essas aulas em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre as dicas mais matadoras, mais eficazes para você poder guardar mais dinheiro. E na segunda parte eu vou falar um pouco sobre os conceitos básicos de investimentos, para que você realmente possa investir melhor. Então vamos às dicas para guardar mais dinheiro. A primeira dica é: ache a sua motivação definindo seus objetivos financeiros. Para ilustrar isso, eu vou contar até uma história que aconteceu comigo outro dia. Eu estava com uma amiga minha conversando e ela virou para mim e falou o seguinte: Lucas, pra mim esse negócio de poupança não faz muito sentido. Pra mim a vida é uma só e eu quero aproveitar ela ao máximo. E esse tipo de pensamento é bem normal entre as pessoas, não é? Mas aí ao longo da conversa, a gente foi falando de outros assuntos e ela me falou que estava extremamente insatisfeita no trabalho, que não gostava do chefe dela e que também gostaria de investir na própria educação, como fazer um mestrado, uma pós-graduação. E nesse momento eu falei para ela assim: já imaginou se você tivesse um bom dinheiro guardado? Isso poderia significar a sua mudança de emprego, por exemplo, um investimento maior na sua educação, mais liberdade realmente para você tomar a decisão. E ela virou e falou assim: caramba, é verdade, não tinha pensado dessa forma. Ou seja, não é que ela fosse contra poupar ou não, é que na verdade essa poupança não tinha muito sentido para ela. Quando ela pensava em reserva financeira, ela pensava no gasto que ela ia ter que deixar de fazer, nos sacrifícios que ela ia ter que fazer para chegar naquele dinheiro, para poder guardar aquele dinheiro. Quando eu dei outra perspectiva para ela, quando eu mostrei que aquele dinheiro guardado poderia ser uma maior liberdade, um investimento maior na educação e ela alcançar os objetivos dela, tudo fez mais sentido. E a grande questão passa a ser: qual que é a nossa motivação? Qual que pode ser a nossa motivação para que a gente tenha mais maturidade financeira? Porque o pensamento de que a vida é uma só, então não vou poupar porque eu quero aproveitar o agora, é de certa forma uma imaturidade financeira. A gente não consegue dessa forma construir um futuro melhor para a gente e ter mais liberdade. A gente fica preso no nosso emprego, a gente tem que depender dos outros e aceitar o que passam para a gente sem conseguir tomar melhores decisões. Por quê? Porque a gente não tem uma segurança financeira, a gente não tem uma reserva. E nesse momento a grande questão é: qual que é a sua motivação? Que objetivos você pode criar na sua vida para te motivar a crescer mais financeiramente? Quais sonhos você quer realizar e para isso você precisa de dinheiro? Bote isso muito claro na sua mente. Se possível, anote isso e deixe sempre visível, seja no armário do seu quarto, na parede, na tela do celular. Pegue uma foto que representa esse seu sonho, esse seu objetivo e bote sempre visível no seu dia a dia para que você se lembre do que te motiva. É comprar uma moto nova? É dar uma tranquilidade maior para sua família? É ter mais liberdade financeira? É comprar um imóvel? É viajar ao mundo? Não importa qual seja o seu sonho, o seu objetivo,
Pegue uma foto, pegue algo que te lembre ele e deixe sempre visível. Para que a gente possa se motivar a guardar mais dinheiro, tem que ter algo que nos mova. Que nem eu dei o exemplo da garota. E a gente aqui da Oslo até fez uma ferramenta para te ajudar a calcular os seus objetivos financeiros. No caso você tenha um objetivo em mente, mas não sabe ainda qual o valor você pretende juntar para alcançar esse objetivo, vai aqui embaixo, clica na nossa ferramenta e calcule esse objetivo. Demora menos de 1 minuto e você pode chegar no valor do seu objetivo financeiro. A segunda dica matadora que eu vou trazer aqui é a seguinte: invista assim que você receber o seu dinheiro. Esse é o tipo de hábito que muda totalmente o nosso comportamento financeiro. Eu já fiz consultoria financeira com uma série de pessoas e quando elas criam esse hábito é realmente algo que muda muito o comportamento delas. Porque quando a gente recebe nossa renda, a gente está com um valor cheio antes de gastar, antes de pagar a fatura, antes de gastar com lazer. Então se a gente pega uma parte pequena que seja dela e já separa e cria esse hábito, a gente vai criando uma reserva financeira quase que de forma indolor, sem perceber que a gente está criando isso. Porque toda vez que a gente recebe, a gente separa uma parte e aquilo vai crescendo sem a gente nem ver o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Isso é extremamente positivo, pessoal. Eu gosto de falar que é a mentalidade de se pagar. Você se paga antes de pagar tudo que você precisa. Porque no fundo, a poupança não é a poupança. A poupança é um consumo que você deixa de fazer agora para consumir no futuro. Seja consumir com seus familiares, saindo com seus amigos, consigo mesmo, você vai acabar gastando esse dinheiro no futuro. Então ganhou a renda semanal ali do delivery, já separa uma partezinha e esquece ela. Quando você voltar ali, vai estar uma reserva bem maior e você vai aproveitar isso, seja para os seus objetivos ou até mesmo para a sua segurança financeira. Por favor, tenha esse carinho com o seu eu do futuro. E a última dica que eu vou dar para poder te ajudar a guardar dinheiro é buscar falar de dinheiro com seus familiares e amigos. Para muita gente, dinheiro é um tabu. É difícil falar sobre, é difícil falar que você está meio enrolado no cartão de crédito, que você está ganhando menos naquele mês, mas a gente precisa falar de dinheiro, pessoal, principalmente com a nossa família. Porque muitas vezes a gente cria objetivo, cria uma expectativa nos nossos familiares e por algum motivo vem alguma dificuldade financeira na nossa vida, como foi o caso da pandemia para a grande maioria das pessoas, isso faz com que os nossos objetivos tenham que ser repensados. Mas a gente tem dificuldade de abrir que está tendo alguma dificuldade ou algo do tipo, e a gente às vezes resolve até arcar com aqueles objetivos sem poder. Então uma viagem que a gente tinha marcado, uma viagem que os nossos familiares estão esperando, um imóvel ou um automóvel que a gente quer comprar. E quando a gente fala de dinheiro, a gente abre essa situação para a nossa família, a gente começa a jogar limpo. As pessoas começam a se conscientizar também com a nossa situação. E caso não seja possível arcar com esses objetivos agora, é muito importante que você veja isso como uma preocupação com o bem-estar da sua família, e não como uma forma de decepcionar eles. Ah, eu não vou conseguir entregar para minha família aquilo que eu tinha prometido. Não, é super importante você prezar pela segurança da família. Então, fale com a sua esposa ou com seu marido, fale com seus filhos, jogue limpo com a família para que todos estejam alinhados na real situação financeira da casa. E não esconda as dificuldades financeiras por medo de decepcioná-los. E uma outra parte importante de falar mais sobre dinheiro com nossos familiares e amigos é que quando a gente anota os nossos objetivos e compartilha o nosso progresso, compartilha nossos objetivos com pessoas próximas, a gente pode dobrar as nossas chances de alcançar os nossos sonhos. E não sou eu que digo isso não, isso faz parte de um estudo da Universidade de Harvard que comprovou que quando a gente toma essa atitude, anotar os nossos objetivos e compartilhar com outras pessoas, a gente pode aumentar em 100% de chance o alcance dos nossos objetivos financeiros. Impressionante, né? E por que isso funciona? Porque a gente cria uma pressão positiva para nós mesmos, de não parecer aquela pessoa que não cumpre o que diz ou que desiste fácil. E essa é uma das formas mais eficazes de fazer com que a gente se motive também. Então, fale mais sobre dinheiro, compartilhe a real situação com a sua família e também compartilhe seus objetivos com pessoas próximas, seja familiares ou amigos. Isso vai criar uma pressão positiva em você para que você alcance o que você quer. Então, pessoal, recapitulando as 3 dicas matadoras para guardar mais dinheiro. Primeiro, ache a sua motivação definindo os seus objetivos financeiros. Lembre sempre do caso que eu falei da garota. Quando ela pensava poupança por poupança, só o dinheiro na conta, aquilo não tinha tanto valor para ela. Mas quando ela pensava em aumentar a liberdade financeira dela, aí sim ela era mais motivada a guardar dinheiro. A segunda dica é
investir assim que você recebe a sua renda. Isso faz com que você crie um hábito de sempre se pagar antes de pagar as suas contas. E a terceira dica é fale mais sobre dinheiro. Fale mais sobre dinheiro com seus familiares e amigos, compartilhe a real situação financeira quando for necessário e também compartilhe os seus objetivos para criar uma pressão social em si mesmo. Na próxima aula, vamos falar sobre quais os conceitos básicos sobre investimentos e onde botar o seu dinheiro caso você esteja começando. Então, onde você pode investir 50, 100 reais, valores pequenos para que você possa começar desde agora. Então, bora lá!